Paz do Senhor, amém. A palavra que o Senhor me deu aqui está amém. 2 Samuel, versículo 4. O Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Você vai lendo isso até o versículo 10, Deus chamando Samuel e Eli insistindo que não tinha chamado Samuel. Lá embaixo ele entende que Samuel, apesar de ser criança, ele ouviu a voz do Senhor. Uma coisa que eu tenho visto às vezes, eu vejo todo mundo falando: olha, você tem um chamado de pastor, tu tem um chamado de evangelista, tu tem um chamado. Meu esposo, ele tem um hábito de chamar todo mundo de pastor. E isso às vezes traz problema. Eu falei isso para ele. E por quê? Porque são pessoas que não pastoreiam. Por que não pastoreiam? Porque não tem uma carteirinha de papel. O fato de não ter uma carteirinha não significa que essa pessoa não possa pastorear. Quando você tem um chamado, a palavra fala aqui que Samuel, no versículo 2 ainda, versículo 18, está escrito assim: Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho. E também fala aqui no versículo 7, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ou seja, Samuel não sabia que tinha um chamado, mas ele já ministrava perante o Senhor. Samuel, ele não sabia do chamado dele. Mas eu quero te dizer se a palavra de Deus, se Deus, ele não é mentiroso, e nós sabemos que ele não é, e ele fala em sua palavra em diversas passagens que ele não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe porque tem dinheiro, também não escolhe porque a pessoa é pobre. Deus não escolhe porque ela tem estudo pra caramba, fez curso de teologia, tal. Não, Deus não escolhe porque fez curso de teologia, senão eu teria que rasgar metade da minha Bíblia, onde me garante isso. Deus não escolhe porque não fez teologia, porque a palavra fala que Samuel não conhecia o Senhor e ele já ministrava. Deus, ele não escolhe porque é alto, porque é baixo, porque é bonito, porque é feio, porque vai ficar bem na foto, porque tem uma dicção perfeita, senão eu continuo. Para cada coisa que eu estou te falando, eu rasgaria uma parte da minha Bíblia. Porque a minha Bíblia me garante que Deus não escolhe porque tem boa oratória. Deus não escolhe porque tem oratória ruim. A palavra fala que Deus escolhe as coisas loucas, mas o que seria uma coisa louca? Um médico? Um ateu? Um cara cheio de estudo, mas que não acredita no Senhor, que passou a sua vida inteira dizendo que Deus não existe, e agora, ponto, vírgula, ele acredita e acredita demais. Isso é coisa louca do Senhor. Uma pessoa que não sabe ler nem escrever pregando o evangelho, como meu tio Severino, isso é coisa louca do Senhor. E essa palavra aqui me garante que Eli, Samuel, ele vai até ali porque tu me chamaste. Uma das coisas que mais aborrece a quem está em frente de igreja, né? Pastores que têm capacidade de ungir, é essa luta, irmão. Pessoas chegam na igreja falando mal das igrejas que vieram, falando mal de seus pastores, né? Pastores esses que nem sabem que estão, né? Que fulano, porque muitas vezes está abraçando, não sabe que está falando mal. Por quê? Porque achava que tinha que ser ungido. Porque o pastor não me ungiu a pastor, porque o pastor não me ungiu a evangelista, porque o pastor não me ungiu a missionário. Irmão, ninguém na terra pode impedir o chamado de alguém. O problema é que a pessoa está querendo tanto uma carteirinha, é necessário. A carteirinha, ela te é necessária, porque vai ter lugares que ninguém vai dar nada por você. Vai ser a sua carteirinha que vai abrir a porta. Porque vão olhar pela tua aparência, meu querido. Olha eu aqui com essa blusa faltando pedrinha aqui, blusa velhinha que eu gosto de usar em casa.
Mas voltando pedrinha. Chego numa igreja com uma blusinha dessa, tu acha mesmo que vão me dar oportunidade? Eu chego em igrejas que ninguém sabe que eu sou pastora e ninguém me dá oportunidade. Eu adoro o Senhor, louvo, oro, dou glória, dou aleluia, mas oportunidade no microfone eu não tenho, porque a carteirinha não falou por mim, então te é necessário. Mas isso não me impede de adorar, isso não me impede de, quando eu saio da igreja, ainda mais algumas igrejas que não me deram oportunidade, do lado da boca de fumo, menino. Assim como diz a amiga da minha irmã, Ana Paula, e do Reinaldo, esqueci o nome dela agora, Beth, que ela falou essa frase para minha irmã, e eu guardei no coração. Ela não falou comigo, ela falou com a minha irmã. Olha a alma que ela ganhou aqui, que ela fala que quando ela desce ali pela favela do Cruzeiro, que ela vê os meninos ali do tráfico, ela fala: olha, Ana Paula, quanto peixe, quanto peixe para ser pescado. Isso é chamado. Eu repreendo em nome de Jesus esse ministério do microfone. Quando o homem chama, a pessoa só fica no microfone, irmão. Quando o homem chama, a pessoa não ganha alma dentro de casa. A pessoa faz rebelião dentro da igreja. A pessoa não sabe. O pastor marca evangelismo, irmão, isso acontece direto nas igrejas, grandes e pequenas. Não se iluda. Gente que está falando mal de pastor porque não foi ungido. Para de emprestar teu ouvido para o diabo. Para de emprestar também a tua língua para Satanás. Pessoas que vierem até você falando mal do pastor, fica quieto, fica na tua. Porque às vezes o pastor está lá caladinho, o pastor marcou o evangelismo, não aparece, mas quer ser ungido pastor. A pessoa marca reunião de membro, não aparece, mas quer ser ungida evangelista. A pessoa, o pastor marca faxina na igreja, não aparece, mas quer ser ungida pastor. Pelo amor de Deus, irmão. Quem te chamou? Quem é que está te chamando? Aqui ele fala: não, eu não te chamei. Homem nenhum pode chamar outro homem. Tem muita gente que foi consagrado por amizade. Tem muita cabeça ungida errada porque foi ungida pelo homem. Porque Deus não unge cabeça errada. Amém? Se quem te chamou foi Deus, faça igual Samuel. Todas as vezes que Samuel ouviu a voz de Deus, Samuel se levantou, foi até o seu pastor, que era Elias, e falou: estou aqui porque tu me chamaste. E todas as vezes ele falava: não, meu filho, não te chamei. E ele voltava a deitar, mas ele ouvia novamente e ele levantava. Ele não fez rebelião, ele não ficou batendo pezinho, não foi fazendo biquinho, não falou que não ia na igreja. Todas as vezes que ele ouviu a voz de Deus, ele achou que era o pastor dele chamando, ele obedeceu. Sabe qual foi o final dessa história? Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, por obedecer a voz que o chamava, ele achando que era o pastor dele, por obedecer ao pastor dele, obedecendo ao ministério que Deus confiou a ele, mesmo sem carteirinha. Tem reunião, vá à reunião. Tem evangelismo, vá ao evangelismo. É líder de criança, faça tudo com zelo. Faça com zelo. Faça com zelo, porque tu não está fazendo para o homem, não, rapaz. Está fazendo é para Deus. E ao obedecer, Deus entregou a primeira profecia a Samuel. Esse Samuelzinho que aqui no versículo 2:18 fala assim: porém Samuel ministrava perante o Senhor, ou seja, já fazia a obra, sendo ainda jovem, vestido com elfo de linho, né? Já estava num mistério muito grande. Mas a palavra fala: e o Senhor, 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Samuel obedecia, mesmo sem saber que havia sobre a vida dele um chamado. Quer saber qual é o teu chamado? Se você foi chamado para diácono, porque uma igreja sem um excelente diácono, meu filho,
Não funciona. O diácono é o obreiro dos detalhes. Se é o dedo, a unha, a mão, o braço. Para funcionar um corpo é necessário que os órgãos se completem. Para saber qual é o teu chamado, meu querido, obedeça ao teu pastor. Tem reunião, vai. Tem aula dominical, vai. Tem culto, vai. Para com essa palhaçada de faltar culto. O culto é pro Senhor, não é pro homem, não. E aí você vai saber qual é o teu ministério e qual é o teu chamado. Porque foi o Senhor que te chamou. Não foi o homem, foi o Senhor. Amém?